Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou aqui com o físico em medicina, Renato Dimenstein, que aceitou o convite que eu fiz para ele vir ensinar aqui com a gente. Vocês sabem que os físicos médicos eles estão presentes nos hospitais e a gente que é da engenharia clínica também está presente nos hospitais, embora mais frequentemente, e frequentemente também precisamos do apoio dos físicos em medicina para ajudar a gente a gerenciar todo o parque de imagens. E a ideia é a gente fazer uma série de vídeos, né? Por isso já solicito que você mande suas dúvidas e tudo mais, para que a gente possa organizar isso e fazer isso tentar fazer uma frequência aí semanal, pelo menos, de ter a presença do Renato no canal para falar sobre física médica, radiações ionizantes, imagens médicas e tudo isso que a gente precisa saber no nosso dia a dia. Hoje, para começar, eu pedi para o Renato, né? Quero pedir para ele contar essa história de como que foi que chegamos nesse ponto, né? A gente tem uma série de legislações que obrigam os hospitais, que responsabilizam os engenheiros, administradores, todos têm responsabilidade com relação a isso, e eu pedi para ele contar essa história para nós, de como começou, até onde nós estamos hoje, e também uma pergunta para um concurso público que vai ter lá no HCPA de Porto Alegre, um concurso para seleção de técnicos, que seria uma pergunta boa, pelo menos uma, para os técnicos aí estudarem e se prepararem. Com você, Renato. Muito obrigado, Lúcio, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu queria dizer que, inicialmente, no começo da minha carreira, eu aprendi muito com os engenheiros de campo. E daí foi uma integração bacana nos anos 80, ao final dos anos 80, porque eles me ajudavam a entender a parte tecnológica, as bases tecnológicas dos equipamentos. Os equipamentos eram analógicos, e do meu lado eu ajudava eles a entender os mecanismos de formação da imagem, de princípios físicos. Então, eu, ao longo dos anos, até hoje, tenho tido uma relação muito próxima com o pessoal da engenharia de campo, engenharia clínica, o pessoal que mexe com engenharia de computação. E acho que daí, a partir dessa aproximação, creio que é possível ajudar os colegas aí a poderem dimensionar a área. Feita essa introdução, o histórico da legislação, o histórico da física médica no diagnóstico, ele tem a ver com o acidente radioativo em Goiânia, quando um equipamento de radioterapia com césio, ele estava num ferro velho em Goiânia, e daí foi roubado e a cápsula de chumbo foi destruída, e as pessoas retiraram o césio, e a partir dali houve uma das maiores desastres com fontes radioativas, isso no final dos anos 80. E a legislação até aquela época, e o que existia, eram legislações da Comissão Nacional de Energia Nuclear para equipamentos de radioterapia e equipamentos de medicina nuclear. Então, o precursor foi aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o Centro de Vigilância Sanitária, que fez estudos iniciais para regulamentar a questão do uso de radiações do tipo ionizantes na medicina. Então, foi feita uma portaria do CVS, do Centro de Vigilância Sanitária, e que deu subsídios para fazer, primeiro, uma medida de radiação. Essa medida de radiação chama-se levantamento radiométrico. E essa medida de radiação é para verificar a eficácia, a eficiência das proteções das salas, que é uma das demandas que o engenheiro clínico tem que fazer, que é, periodicamente, verificar a integridade das proteções da sala. Seria o levantamento radiométrico, então já é uma tarefa aí que ele tem que dar conta com relação aos aparelhos de radiação ionizante. E daí começa a desmembrar
Quer dizer, uma das dificuldades do engenheiro clínico, mesmo na primeira legislação, é essa questão do jargão, da nomenclatura, porque além do levantamento radiométrico, é necessário fazer um teste de fuga, que é para ver se em volta da cúpula do equipamento de raio-x se não está vazando radiação. Quer dizer, e toda vez que troca o equipamento, Lúcio, toda vez que troca o tubo, você tem que refazer o teste de radiação de fuga, o levantamento radiométrico. E daí tem uma outra questão, que é uma questão também de nomenclatura que tem que saber, que é o memorial de cálculo de blindagens, que o engenheiro clínico tem que pedir ao físico estabelecer quanto de espessura de barita ou de chumbo tem que ter. E aí o engenheiro clínico ele tem que mandar para o físico algumas informações, o layout da planta, com as distâncias, descrever qual é a ocupação ao redor disso, se é uma sala de centro cirúrgico, se é uma secretaria, dizer o que tem em cima, o que tem embaixo, tem que informar qual é a espessura da laje, o tipo de laje, para ser feito um memorial descritivo. Tem que dar uma estimativa de quanto de carga, ou seja, quanto de miliampere minuto por semana, qual é a carga de trabalho. O famoso workload. E a partir dali você faz uma... E isso tem impacto, Lúcio, porque se a pessoa não souber o que é o workload, que é a carga de trabalho, não consegue dimensionar a barreira corretamente. E se não souber a barreira, não consegue, por exemplo, fazer um cálculo estrutural de quanto vai ter de carga naquela parede, que depende de quantos exames, do que tem de lado, do tipo de equipamento. Então, a portaria da Vigilância Sanitária foi muito precursora no Brasil, a CVS, começo dos anos 90, aqui em São Paulo. Estabeleceu medidas de levantamento radiométrico e estabeleceu testes de radiação de fuga e essas questões de blindagem. Foi a primeira, então. Foi a primeira. E muito consistente, porque o CVS chamou, para poder escrever isso, chamou o Colégio Brasileiro de Radiologia, chamou a Sociedade de Medicina Nuclear, chamou a BFM, quer dizer, teve uma questão muito bem descrita. Tanto é que a maior parte dos preceitos da portaria da CVS valem até hoje, quer dizer, tem mais de 30 anos. Posteriormente, a Anvisa ela publicou uma portaria chamada 453, que determinava não só as questões de segurança, como levantamento radiométrico, limite máximos de proteção, mas, de uma forma muito inovadora, estabeleceu critérios para avaliação dos equipamentos. Então, estabeleceu como deveria funcionar o equipamento de raio-x. Isso vai naquela ideia de que o equipamento ele pode estar funcionando, mas não está desempenhando, nem no contexto de produzir uma boa imagem, nem no contexto da segurança, por exemplo. Exatamente isso. Porque o equipamento, o que a 453 preconizava, por exemplo, vou dar um exemplo interessante. O equipamento de raio-x, a estação de tensão, o kilovolt, que o operador coloca no painel, ele tinha que ser aferido. Então, precisa ter um sensor, ou uma câmera de ionização, fotodiode. Para comparar o KV ajustado com o KV efetivamente entregue, vamos dizer. Exatamente isso, Lúcio. Então, dali você aferia o kilovolt, então você tem parâmetros, você tinha que ser reproduzível. Quer dizer, fazer algumas medidas, aquilo que tinha que ser reproduzido, tinha que ser exato. Quer dizer, que é uma questão diferente, porque ele pode ser, se você fixar 70 kV para fazer um raio-x de coluna, e você medir
61, 61, 61, ele é reproduzível, mas não é exato, porque o limite era de 10%. E aí começa a ter uma legislação de avaliação e garantia de qualidade, porque o equipamento poderia ser reproduzível, poderia ser exato, mas se você fizesse modificações no kilovolt, tem que treinar os técnicos. Faz sentido o que eu estou te falando? Faz sentido, totalmente. E daí, essa legislação era aplicada por exemplo, o raio-x, para saber quanto de dose dava nos exames, por segurança. Era os receptores de imagens, que à época eram analógicos, mas se tinham resolução, contraste de imagem. Enfim, era uma legislação que tem um arcabouço com um jargão muito dedicado à física. Então, taxa de Kerman no ar, camada semiredutora, que é a filtração, dose de entrada na pele. E sem saber esse jargão, Lúcio, não tem nem como o engenheiro clínico pegar um laudo e fazer uma medida corretiva, porque essa legislação tem algumas vertentes distintas. Tem uma vertente que é realmente de desempenho do equipamento, de raio-x, da mama, da tomo, do arco cirúrgico, da hemodinâmica. Tem uma legislação que diz que tem que obedecer certos requerimentos. E se os equipamentos não tiverem com performance, com desempenho de acordo, tem que chamar manutenção o fabricante. Mas se o engenheiro clínico não sabe o que é a taxa de Kerman, ou a reprodutibilidade do tempo de exposição, ou a camada semiredutora, não consiga fazer a ponte com o fabricante ou com a manutenção. E às vezes ele acaba, vamos dizer assim, comprando um documento que ele não consegue ler também e acaba engavetando isso e as medidas ali que deveriam ser tomadas acabam sendo deixadas de lado, né? Então, eu também concordo. Isso também, Renato, é um problema, não é um problema, uma coisa que nós da engenharia clínica temos que aprender, que temos que avançar, que é o mesmo problema com esterilização, com algumas coisas que fogem do comum. Você pega o desfibrilador, a energia armazenada versus a energia liberada, tempo de sincronismo na cardioversão sincronizada, e são parâmetros muito mais simples, né? E aí eu já agradeço aí essa sua disposição em abrir um pouco essa caixa preta, não no sentido da gente se tornar um físico, né, médico, ou fazer essas funções, mas no sentido de ter um melhor aproveitamento aí dos relatórios que vocês acabam. Então, assim, nós estamos numa conversa sobre interface de profissionais de diferentes formações, de pessoal de engenharia e de pessoal de física, mas que o elemento comum é o mesmo, que é diagnóstico por imagens. E para poder ter essa aproximação, os engenheiros têm que ter um conhecimento mínimo para poder validar as avaliações dos equipamentos. E não estou dizendo que o engenheiro clínico tem que saber fazer o teste de controle de qualidade. Eu só estou dizendo que, para saber se a avaliação de um equipamento de mamografia foi bem feito, tem que ter conhecimentos mínimos, o que é filtro, o que é camada semiredutora, o que é dose, o que é resolução, o que é contraste. E é interessante porque, assim, o engenheiro, muitos podem pensar que, não, isso aqui é problema dele, ele fez o laudo lá, mas a responsabilidade é sempre compartilhada, né? Eu não posso pegar um laudo cegamente e enfiar ele na gaveta, né? Eu tenho que interpretar ele, aceitar ele ou não e ver o que eu tenho que fazer a partir desse dado. Por isso que eu acho que é importância esse tipo de bate-papo aí que você está ajudando a gente a fazer. Então, esse foi o arcabouço inicial da SS625, da Vigilância Sanitária. Muito bem feito aqui para o pessoal do estado de São Paulo. E aí na sequência, teve a 453,
que já detalhou um pouco mais como tinha que fazer o teste do quilovolt do raio-x, qual era a distância, quais eram os limites para mamografia, para tomografia, assim. E daí foi criado... Duas coisas foram muito interessantes aí da física. Primeiro, que o pessoal da física, junto ao Instituto de Engenharia Eletrotécnica, mas os físicos ali da USP... O IEE, né? Fizeram um manual de avaliação de qualidade, de um passo a passo, mas muito bem feito, que descrevia, que possibilitava ao agente de inspeção sanitária poder entender se aquilo tinha sido feito bem ou não. Segundo ponto que é interessante é que também o pessoal da USP, os físicos, fizeram uma validação dos laudos, sem saber identificação. Então, eles pegaram dezenas de laudos e dali viram se as unidades estavam corretas, se os instrumentos estavam adequados, se a metodologia estava certa, se as conclusões, observações. Consequentemente, treinaram os físicos e mostraram aqui é para fazer assim. E durante quase uma década, Lúcio, nos congressos de física médica, tinha um treinamento específico para fazer isso. Eu falo assim, esse trabalho deles treinou a autoridade sanitária. Treinou os dois. Treinou a autoridade sanitária e treinou os físicos também. Porque hoje, para você ser um especialista em diagnóstico por imagens, para você atuar, você precisa ter 3.200 horas para ser um especialista. E quando você faz a residência em física médica. Depois que você faz a residência em física médica, você tem que fazer uma prova na BFM, para a Associação Brasileira de Física Médica, para ter o título de especialista. Quer dizer, então, uma portaria SS625 foi o primeiro passo, depois teve a 453, foi o segundo passo, na sequência foi criado um manual com outros físicos da Unicamp, que eram vinculados ao SEB, para poder escrever esse manual, o pessoal de Ribeirão Preto, do Sidra também, dali do CBR também participou, dali teve avaliação dos laudos de qualidade, quer dizer, não punitiva, mas uma avaliação dizendo, olha, tem que fazer essa metodologia de forma que esse resultado ele propiciou a criação das residências em física médica, com 3 anos de duração, com essa carga horária que eu tinha citado, e que atualmente hoje tem mais de 100 físicos com especialização em física médica, com título de especialista, né? É uma boa turma, né? Para dar conta. Existem aí 65% deles têm atuado no sul e no sudeste do país, quer dizer, em regiões como centro-oeste e norte, tem um número baixo de físicos especialistas na área do diagnóstico. Interessante que o título de especialista em diagnóstico não vale para medicina nuclear nem para radioterapia e vice-versa. Porque são competências diferentes. E a evolução da 453, qual foi a seguinte mudança, a seguinte alteração? Porque ela veio sendo aprimorada, SS625, 453, aprimorou um pouco mais, e agora nós tivemos 2 outras mudanças, né, a partir dessa. A legislação, Lúcio, ela foi construída no final dos anos 80, como eu disse, devido a uma resposta ao acidente de Goiânia, e depois foi aprimorada nos anos 90, mas o arcabouço tecnológico era eminentemente analógico. Então, o raio-x usava filme, a mamografia usava filme,
a tomografia era de um único corte, então os equipamentos de hemodinâmica usavam câmera CCD, Charge Coupled Device, então a base tecnológica era uma. Com o passar dos anos, houve uma revolução tecnológica. Então, os equipamentos de raio-x do sistema ecrã filme passaram para CR, que é Computer Radiography, com placas de fósforo, que passaram agora para DR, Direct Radiology, que são placas, por exemplo, de césio não radioativo, tem vários tipos de placa. Os tomógrafos passaram de uma tecnologia axial, você precisava enrolar, dava 3 giros ao redor, ou 4 giros no gancho, você tinha que desenrolar os cabos, passou por uma tecnologia slip ring, para depois helical, depois de múltiplos cortes. Hoje tem equipamentos com 360 imagens por rotação, quer dizer, uma coisa... Equipamentos com dupla energia. Então, dali, o arcabouço legal, ainda que muito bem feito, mas muito bem feito, porque uma legislação que dura 20 anos e é aplicada num país como o nosso, ela é bem feita, esse é um mérito. E o mérito da Anvisa foi chamar a comunidade do CBR, dos físicos, para poder fazer parte disso, né? Mas a tecnologia avançou de tal forma que a portaria 453, que era baseada na 625, ficou obsoleta. Entendi. Daí criou-se a portaria, uma RDC, uma resolução colegiada. Resolução de diretoria colegiada, né? De diretoria colegiada, exato. E que tem umas coisas muito bem feitas, Lúcio, assim, umas coisas interessantes ali. A primeira delas é que ela criou um arcabouço geral, legal, e separou por instruções normativas para as modalidades. Então, por exemplo, tem uma instrução normativa de raio-x, diferente de tomo, diferente de mama e assim por diante. E por que isso é importante? Porque possibilita a descrição mais sucinta de quais são as demandas tecnológicas. 2, possibilita atualização do parque tecnológico. Quer dizer, se tiver uma nova tecnologia, é mais fácil modificar uma instrução normativa do que toda uma RDC. Então, isso Então, foi uma divisão aí. Tem vamos dizer, uma pedra, uma coisa que é fundamental, e as instruções normativas, elas permitem a gente acompanhar a evolução tecnológica e fazer as adequações nos processos de trabalho. A segunda questão que é interessante é que esse modelo permite mudanças. Então, veio modificando a numeração, então tinha um erro, tinha uma não conformidade, alguma coisa que precisava ser corrigida na portaria de mamografia, a Associação Brasileira de Física entrou lá com um pedido, tal, fundamentou. Então, a Anvisa tem mais facilidade em modificar essas instruções normativas. Dali, a terceira questão que é prioritária e fundamenta é que a portaria 625 a 453 eram voltadas para a radiação do tipo ionizante. E a RDC agora, ela estabelece para radiações não ionizantes, como ressonância magnética e ultrassom. Quer dizer, ele incorpora esse tipo de novas modalidades. E tem um arcabouço interessante, porque a RDC aplicada à radiologia, ela diz quais são os parâmetros que devem ser avaliados. Tá, esse momento que você está falando, nós estamos na 330, na RD.
Esse momento que a gente começou das 330, aqui já está na 611. Agora está na 611. Em função da necessidade de adequação, porque a RDC é uma coisa interessante, ela diz quais os critérios que devem ser adotados. Então, por exemplo, equipamento de raio-x tem que avaliar a estação de KVP, a reprodutibilidade do tempo, a filtração, que é a camada semiredutora, a dose de entrada da pele, a coincidência do campo luminoso com o campo de radiação, o sistema automático de exposição, tem que avaliar os receptores de imagens, CRs, ODRs, enfim, ela diz isso. E a RDC também estabelece limites de tolerância. E ela traz no seu arcabouço legal limites de restrição. Passou desse valor, o equipamento não pode funcionar. Tá, isso então está na 611 agora. Exato. E dali, ela não diz qual é a metodologia, Lúcio, a ser adotada. E ela não diz qual é o instrumental a ser adotado. E aí entra uma questão de engenharia clínica que é chave, que tem que ser entendida. Quer dizer, tem uma área estratégica do hospitalar, que é o diagnóstico por imagens. É uma área que tem os maiores recursos de aporte financeiro, é o diagnóstico por imagem. E uma legislação que diz desempenho dos equipamentos. Então, qual é o papel do engenheiro clínico? Fazer uma interface com os prestadores de serviços e verificar, o prestador de serviço tem o instrumental adequado, sim ou não? Isso já pode ser um próximo vídeo para a gente fazer, né? Como é que eu faço a comparação entre dois prestadores de serviço, né? Já estou encomendando aí. Bom, vou dar outra. Então, por exemplo, ultrassom. Por exemplo, se você usar um determinado fantoma de Zerdini, que é o elemento que mimetiza ali a velocidade de propagação do som, o fantoma dura 5 anos. Depois de um certo tempo, ele começa a baixar. Então, se você comprar um fantoma de ultrassom no eBay de 10 anos, você não vê a profundidade, não tem como testar. 2, as câmeras de ionização, você tem que ter equipamentos calibrados para a energia do feixe. É isso que o engenheiro tem que ter, porque o feixe de energia da mamografia é 25 kV, do raio-x é 35 kV, da tomografia é 65 kV. Significa que o sensor usado, porque a RDC não diz qual é o sensor. Ele tem que estar compatível com a faixa de energia que ele está medindo, né? Você não pode usar uma régua para medir a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro e nem uma trena de 50 metros para medir, sei lá, a largura de uma porta, né? Então E o engenheiro clínico tem que entender exatamente isso, que se é uma régua, para aquele equipamento tem que medir em centímetros. As unidades têm que ser compatíveis com a tecnologia. Então, uma placa de avaliação de resolução de CR é diferente de DR. Por exemplo, pela 453, quando se avaliava um equipamento, um arco cirúrgico, uma hemodinâmica, você usava uns blocos de alumínio para medir baixo contraste. Isso para medir com flat panel não funciona. A legislação não diz que é para usar placa de alumínio, de cobre, não. Mas o engenheiro tem que entender que para medir resolução espacial
num arco cirúrgico, que é a imagem que tem aí de você, a montagem aí de um arco cirúrgico, ou de uma hemodinâmica que tem aí atrás da sua imagem, você tem um tamanho de ponto focal de 0,3, então não adianta você usar aquelas malhas antigas, você tem que usar equipamentos compatíveis. E daí tem impactos, porque dependendo da metodologia que você, por exemplo, utilizar, você vai ter um resultado. Então, se você usar metodologias antigas, eventualmente os novos equipamentos de hemodinâmica não passam nas medições. Então, significa que o engenheiro clínico tem que saber quais são os padrões necessários. 2, tem que saber esses padrões diferenciados para tomo, medicina nuclear, ressonância, mamografia e assim por diante. 3, tem que entender realmente quais são a metodologia, qual o padrão que vai ser utilizado. Se isso é adequado à tecnologia ou não é adequado à tecnologia. Por exemplo, aqui tem hospital que tem tomógrafo com 2 tubos. Então, como é que vai fazer? E aí começa a ter uns desdobramentos que não são só regulatórios. Por exemplo, tem hospital que tem acreditação. Então, se você vai fazer uma acreditação de tomografia, não dá para usar o fantoma do próprio fabricante, porque ele é limitado. Então, você tem que ter um padrão acreditado, que é, por exemplo, do Colégio Americano de Radiologia, a CR. Então, agora o padrão, tudo bem, o padrão é acreditado quando você fala pelos Estados Unidos, por exemplo, lógico que você tem um padrão equivalente aqui no Brasil para o pessoal poder fazer a calibração desse padrão com uma determinada frequência. Ainda não. Ainda não? Ainda não. E é correto a Anvisa não falar isso, porque senão você teria múltiplos padrões. Então, o que a Anvisa preconiza é que o padrão seja compatível com a tecnologia, Lúcio. Então, normalmente se acaba usando referências metodológicas internacionais para poder fazer. Por exemplo, mamografia existe, se for mama para screening normal, é um Phantom de 4 centímetros. Se for para digital, full digital, é o maior. Tá. Então, isso é uma dificuldade. Significa que o hospital precisaria ter uma engenharia clínica, um conhecimento mínimo de qual é seu parque tecnológico. É isso que eu gostaria de, no próximo vídeo, você pudesse falar para nós, né? Cheguei no hospital novo, não é meu, primeiro dia, o que eu faço, né, nos primeiros 3 meses? Eu sempre falo dos primeiros 3 meses do hospital como um todo, mas o que o engenheiro tem que fazer, os cuidados que ele tem que ter nessa questão das imagens médicas, né? Isso é uma coisa específica, né? Mas assim, se não tiver os engenheiros não tiverem conhecer alguns parâmetros do seu que são fundamentais, que respaldam esse universo de trabalho, tipo, o que é a resolução? Bom, como é que mede a resolução? Bom, a resolução pode medir com uma ferramenta de pares por linha. Bom, mas como é que o fabricante está me vendendo equipamento? O fabricante está te vendendo equipamento na tomografia em termos de MTF, que é uma sigla que representa MTF, função de modulação de transferência, a 10% tantos pares de linha. Significa que quando você faz a aceitação do equipamento, você tem que ter um instrumental que te meça em MTF. Faz sentido o que eu estou te falando, Faz. Lúcio? Então, assim, senão é o que você estava falando, pegar lá o papel, botar ali e mandar para a Anvisa. Assim, uma coisa que eu me lembro bem, né, ressonância, quando a gente vai fazer comparação entre equipamentos, né, uma das coisas que a gente pergunta é a homogeneidade do campo. Uma das coisas, né, aí, sei lá, 10, 20, 40 centímetros.
E, assim, somente na última vez que eu tive a oportunidade de acompanhar um processo desse, é que eu pude acompanhar e ver a correção, como é que é feita a correção. Então, eu acredito que é isso, porque são tantas variáveis, né? Na hora de adquirir, você dá uma pontuação boa para um determinado fabricante, porque ele tem um monte de variável ali, e depois, para acompanhar a entrega, né? E aí tem impactos, por exemplo, a ressonância magnética ela é usada para fazer planejamento radioterápico. Significa que se você tiver uma distorção de campo nas bordas maior do que o mínimo tolerável, você não consegue fazer o planejamento adequadamente. Então, o pessoal que não conhece planejamento aí é mais ou menos o seguinte: você tem que informar para o equipamento qual região, qual volume, qual local que você tem que entregar ali uma dose de energia correta. Então, ele usa ali a imagem de ressonância magnética para poder informar o outro equipamento onde que é o local. É mais ou menos isso, certo, Renato? E isso também não é diferente da tomografia, porque da tomografia você tem que tá no isocentro para não gerar artefato. E daí tem umas coisas que a gente pode mais adiante conversar, por exemplo, que se o técnico deixar o paciente 2 dedos acima do isocentro, isso muda totalmente a reconstrução da imagem, aumenta a dose de radiação. Então, assim, nessa fase, dessa conversa preliminar que nós estamos tendo, isso aqui não é preparado, isso aqui nós estamos só trocando informação, é que o engenheiro clínico ou tecnólogo que atua nessa área, ele tem uma multiplicidade de tecnologias que estão no hospital. Não só do diagnóstico por imagens, né? Tem radioterapia, tem medicina nuclear, tem o PACS, tem centro cirúrgico, tem hemoterapia, quer dizer, tem uma coisa muito grande, todas têm normativas e têm especificações. E tem muitos técnicos também, né, Renato? A gente tem usado muitos técnicos e alguns deles aí tem, alguns hospitais eu tenho visto aí que eles têm separado ali um grupinho ali para cuidar especificamente desses equipamentos, né? Porque senão você não consegue, a gente acaba sendo muito generalista, né? Você sabe um pouquinho de tudo, mas é difícil, vou te falar, é ingrato, porque você pegar um grande centro médico, às vezes ele tem 16 tomógrafos de diferentes fabricantes. E tem outros 20 ressonâncias com diferentes modelos. Então, você vai afunilando de forma que você tem que ter uma ou duas pessoas só para tomo, ou outra para medicina nuclear, senão você não dá conta. Assim. Não dá conta, basicamente não dá conta, Lúcio, do que eu vejo, e não é uma crítica, é que não tem fundamento. Quer dizer, se você não sabe o que é resolução espacial, que é a habilidade de separar 2 pontos como entidades distintas, e que a medição de resolução espacial impacta no detalhe da imagem, e que você expressa em termos de MTF, e que essa MTF, enfim, influencia na eficiência de detecção, ou não sabe o que é razão sinal-ruído, ou razão contraste-ruído, quer dizer, são fundamentos, você não consegue atuar. Nem fazer a interface com o físico, nem com o fabricante, nem com o técnico. Não, então, eu acho que esse talvez seja a dificuldade maior no diagnóstico por imagens, da ausência de conhecimentos básicos de instrumentação dos equipamentos. Quer dizer... Não, e o engenheiro sofre muito com isso, viu? Porque isso até é um recado para o pessoal da administração hospitalar, porque é preciso de instrumento e de conhecimento específico, né? E o mais comum que a gente ouve é assim, ué, mas você não é engenheiro?
Você fala, bom, eu sou engenheiro, né? Mas não tenho ferramentas, eu não tenho conhecimento, não tenho. Então, acho que a administração também hospitalar precisa de mudar um pouco essa visão, entender melhor essa complexidade do negócio, né? Porque você pode até terceirizar 100% a manutenção com o fabricante, etc., mas você precisa ali de um conhecimento específico, né, para lidar com essa área e tornar mais produtivos os equipamentos. Isso que você está falando é interessante, porque conhecimentos específicos possibilitam separar o joio do trigo, porque muitas vezes a avaliação do equipamento ele gera não conformidades, não porque o equipamento esteja descalibrado, mas que tem, por exemplo, o excesso de dose de radiação no paciente. Significa que o problema é técnico. Significa que tem que ter um treinamento técnico, uma repadronização das técnicas. A aplicação do equipamento, porque são dois problemas, né? Um problema é se ele está funcionando e desempenhando, e outro problema é se ele está sendo usado como deveria, que é essa questão que você está trazendo. Que é diferente, que é distinta de demandas do SESMIT. Por exemplo, a RDC 611 preconiza a avaliação dos equipamentos de proteção individual. Exato. EPIs. Dali para raio-x convencional, é uma avaliação uma vez por ano. Para equipamentos de hemodinâmica e fluoroscopia, é semestral. Então, você vai lá no centro cirúrgico, tem 30 equipamentos, EPIs, que na verdade são EPCs, não queria entrar no detalhe, mas ele não é individual, ele é coletivo. Né? E quando você vê dos 30, um terço está danificado e novo, porque tem um único cabide, porque jogam o avental depois de usar, jogam no chão. Ou porque o pessoal de compras especificou errado o avental. Quer dizer, são demandas do SESMIT. Na verdade, aí, assim, eu acho que é uma outra área de interface que o pessoal da engenharia clínica também não conhece muito bem, né, que é o papel do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que é mais um player aí da jogada. Então, em tese, ele deveria especificar bem, né, para compras comprar, né. E daí, isso que eu estou tentando falar, tentando no sentido que aqui não é um PowerPoint, você fica mostrando, mas num bate-papo assim. Se não souber o que é resolução, o que é contraste, o engenheiro clínico não consegue fazer uma interface com o radiologista. Porque a imagem está ruim. Está ruim, da tomografia está com baixo contraste, a resolução, ou é o monitor, que também é pedido para ser avaliado. Então, por exemplo, tem umas coisas simples que tem de interface, Lúcio. Tem, porque ou o cara vira um papagaio, né? Ele liga para quem quer que seja lá e repete o que falaram para ele, né? Ou ele realmente se apropria do conhecimento e faz uma comunicação com qualidade com todos esses caras, né? Porque tem ali o paciente, o médico, o aplicador, o físico médico, o próprio engenheiro clínico, o administrador, e tem todo um conjunto ali que a gente tem que aprender a conversar e se comunicar bem, né? Vou dar um outro exemplo para ilustrar a nossa conversa aqui. A RDC 611, ela recomenda que seja feito teste dos monitores de diagnóstico primário. Daí ela recomenda a luminância, enfim. Mas quando você compra um monitor, por exemplo, de mamografia, estão falando 30, 40 mil reais. Você precisa baixar da internet um padrão SPTME para ver pares de linha, que chama resolução, para ver contraste
e colocar um fotômetro calibrado no centro do monitor para ver a uniformidade do ruído, da luminância. Então, se a pessoa não sabe o que é resolução, não consegue. Se o engenheiro clínico não fizer um contato com o pessoal de informática, não consegue baixar pela internet o padrão para colocar ali dentro. E muitas vezes o monitor, ele tem no seu EPROM, tem o padrão, que está no modo service. Que aí não tem a senha de serviço para acessar o... Não, tem um passo atrás que ele nem sabe que vai perguntar isso. Entendi. Que na hemodinâmica tem aquele padrão. Para exemplificar quem é mais antigo ali, como nós, ali, anos 60, e quando acabava o programa de TV ali na televisão, aí aparecia as barrinhas. Sim, os padrões, né? Os padrões, que era... E é o mesmo padrão, Lúcio, um pouco mais aprimorado por causa da resolução melhor dos monitores, né? Mas que vale. Então, o que eu estou nessa nossa conversa que eu estou dizendo é que no diagnóstico, a interface do pessoal da engenharia, do técnico, ele precede conhecimentos básicos de característica das imagens. Então, que são distintos da mama, da tomo, da ressonância, do ultrassom, do Doppler, da hemodinâmica, da vascular. Quer dizer, tem que saber esses conhecimentos. Tem que associar esses conhecimentos com os desempenhos dos equipamentos de cada fabricante. E dali poder enquadrar isso numa legislação de desempenho. Dali, ao receber uma avaliação, poder separar o que é demanda do fabricante, o que é demanda do radiologista, de padronizar as imagens, ou de dose, que é do técnico, que é de informática, que é de SESMIT. Então, essas questões, elas partem por isso, Lúcio. Então, assim, resumindo essa questão legal, hoje a gente está na 611 mais as instruções normativas, basicamente. Nós temos um arcabouço que tem pendurado nesses arcabouços instruções normativas de cada uma das modalidades, de avaliação de equipamento, de proteção radiológica, de gerenciamento da informação do paciente, porque você tem que saber qual foi a dose que o paciente recebeu, de educação continuada. Então, olha só, muitas interfaces que eu estou falando. E a questão da própria periculosidade, né, que já bate lá junto com o SESMIT, o médico do trabalho também, e a gente precisa de, vamos dizer assim, de certa forma, fomentar essa discussão, né? Trazer essa discussão, porque assim, hoje eu tenho um tipo de engenheiro clínico que eu, de brincadeira, chamo de engenheiro clínico de cadeira, né? O cara não vai, ele fica na cadeira dele e não vai ver lá o que está acontecendo, né? E quando você vai nessa área de imagens, realmente é uma área, vamos dizer assim, que requer um vocabulário muito específico, né? A reclamação, ela vem numa forma diferente, né? Então, acho que precisamos aí de alguma forma, criar um conteúdo para essa turma que está afim de se aprofundar. Sem isso, sem esse ar que eu estou te falando, sem essas bases físicas e tecnológicas, a interface da engenharia clínica é meramente regulatória, que é uma das demandas. Quer dizer, poder garantir perante ao agente de inspeção sanitária o cumprimento de requisitos mínimos. O que talvez, não sei se a gente vai encerrar, mas o que talvez tenha que entender é que os padrões nacionais ou internacionais, eles estabelecem parâmetros mínimos de desempenho.
E o que nós estamos preconizando nessa conversa é sair do mínimo para um padrão mais elevado. Porque se você pegar um equipamento de tomografia, vou dar um último exemplo ali que funcionou. Tomografia diz que a dose para crânio não pode passar de 75 miligramas. CTD. Então, parâmetro. O físico tem que ir lá com um sensor, uma câmera de ionização, uma fotodiodo, com um fantôme e mede. Bom, vamos supor que na medição deu 74,9. Tudo bem, Lúcio? Aparentemente. Está tudo bem. De acordo com a Anvisa, perfeito. Só que é possível fazer essa imagem, é possível fazer esse CT de crânio com 30. Dali, assim, você gastou o tubo desnecessariamente, você irradiou o paciente desnecessariamente, porque o equipamento está com muito ruído, precisava fazer um ajuste nos detetores, que às vezes precisa. Então, ele ajusta os detetores, treina os operadores, o radiologista tem que estar envolvido para estabelecer, olha, CT de crânio tem que fazer com tanto de espessura de corte, com tanto de reconstrução. E daí multiplicar isso, porque às vezes pode ter dezenas de operadores em diversos turnos. Então, a RDC, ela vem nessa linha de trabalhos de corresponsabilidades. Então, quando eu vejo outros profissionais sem especialização a fazerem essas avaliações, o resultado nunca é bom, viu? Mesmo físicos que não têm o título de especialista, o resultado não é, o resultado é limitante. Eu acho assim, acho que é assim, infelizmente, né, os nossos cursos de especialização, eles são muito curtos, né? Eles têm aí 360 horas no mínimo, aí quando você compara com um curso de um especialista nessa área em física médica, com 3.200 horas, né? Você vê que tem uma discrepância grande e acaba dificultando. Então, eu acho assim, a gente precisa realmente fazer um grau de nivelamento por cima, né? Eu já tentei aqui no Brasil trazer o modelo de acreditação para engenheiro clínico, né? Para profissional, fazer um processo de certificar o profissional, mas não decolou ainda, nem sei se vai decolar. Mas eu sinto realmente não só alguns equipamentos, né? Principalmente, um outro equipamento que eu gosto mais é a autoclave, a gente tem o mesmo problema. Você tem uma série de vocabulários específicos, de significados específicos, que a máquina está ligando, está fazendo o ciclo, deixa rodar, né? Mas a capacidade de fazer uma análise mais profunda, ainda nós não alcançamos isso, né? Mas ô Renato, vamos fazer uma sugestão aqui, para a gente encerrar essa parte recuperar, resgatar esse histórico do que é essa legislação, né? E ver aí se você poderia mandar uma pergunta aí, sugerir uma pergunta que você acha que seria legal que tivesse numa prova de contratação de técnico. Você vai contratar um técnico para trabalhar num hospital, para fazer, a gente chama de BMET, né? Biomedical Equipment Technician. O que você acha que seria uma pergunta ou outra aí que você queira formular para a gente pedir para o pessoal responder? Olha, provavelmente técnicos que vão trabalhar na radiologia, não sei qual é o nível, eles perguntam qual é o limite máximo permissível de dose de radiação que pode trabalhar, né? Mas aí você fala para o técnico operador. Eu estou falando para o técnico eletrônica, o mecânico, que vai fazer reparo. Eu diria, diferenciar um CR de uma placa DR seria uma coisa interessante. Porque são bases tecnológicas importantes. A outra coisa que eu diria é saber o que é CNR, que é
contra os nose ratio, razão, contraste, ruído, SNR, razão, sinal, ruído, porque é uma coisa geral, que vale para ressonância para tomo, quer dizer, se a pessoa não sabe o que é MTF, essas questões, não consegue avaliar, não consegue dimensionar essas questões de imagens, né? Então, a pergunta básica quais são as características da imagem, resolução e contraste. Imagina, eu nunca fiz prova, não faço esses concursos, mas técnico, estou te falando da experiência de engenheiros clínicos ou técnicos, que tem muitos técnicos ali, ou tecnólogos, enfim, que se eles têm esse fundamento, Lúcio, de características das imagens, tem espaço de aprimoramento, de evolução. Quando não tem esses fundamentos mínimos, é difícil entender a legislação, é difícil fazer uma comunicação mais efetiva com os fabricantes ou com os físicos, com os técnicos. Quer dizer, né? É uma coisa que eu acho que fundamentos de imagens e processamento de sinal de imagens, reconstrução, processamento, eu acho que são fundamentos importantes para quem vai trabalhar com diagnóstico, quem vai trabalhar, porque isso aí tem interface com o fabricante, tem interface com o PAX, tem interface com o técnico. Se o cara não souber o que é espessura de corte, não tem como fazer atuar com a anatomografia, ou se não souber o que é dose com o curador. E eu sempre repito a mesma coisa, não é que o engenheiro vai pegar o sensor e vai fazer a medida de... Ele não vai fazer isso. Quer dizer, a não ser que ele passe por 3 anos de aprimoramento. As 300 horas que está falando, Lúcio, vale para tomo. Mais 300 para RM, mais 300 para ultrassom, vale. O nosso é 360 para tudo. Não, então, é muito complexa, sabe? E a evolução tecnológica ela é muito rápida, né? Mais rápida do que a capacidade da Anvisa em mudar a lei. Mas mudou, a Anvisa tem usado ali, tem ajudado a melhorar. Óbvio que que de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, não dá para controlar tudo o tempo todo. Quer dizer, a Anvisa faz seu papel, os físicos fazem seu papel, os engenheiros têm que fazer seu papel, os técnicos, os radiologistas, cada um. E esse é o andar da carruagem. Não, beleza. Então, vamos fazer o fechamento aqui, né? Queria agradecer você mais uma vez, né, por estar apoiando o canal. Você já tem aqui, já fizemos um bate-papo com o mercado. Eu vou deixar durante o vídeo, eu vou deixar os 3 vídeos aqui que você já veio aqui para bater um papo e contar aí a sua história nessa área da física médica, né? Vamos fazer mais vídeos, eu estou disposto, né? Vou formular aqui as perguntas para você aqui, para a gente, próxima vez, se for possível, você dá um pulo aqui, a gente grava aqui, mas diminui o problema aí das tecnologias, né? Queria falar para o pessoal também que o Renato ele tem uma empresa que se chama Radimenstein, que presta esse tipo de serviço para os hospitais aí, Brasil afora, onde chamarem aí, com certeza ele é capaz de atender, né? Então, vocês fiquem sabendo disso também. E é isso aí, Renato. Eu queria agradecer você e falar para a turma que se você é novo no canal, está gostando, se você quer avançar aí nessa parte de radiologia ou imagens médicas, manda suas perguntas aí que a gente vai trabalhar isso. Renato pode ajudar a responder para vocês aí e deixar vocês mais fortes aí nessa comunicação e melhorar a gestão nos hospitais. Então é isso aí. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!